Olá, você que me segue aí pelo canal no YouTube, eu agradeço aí estar conosco. Mais uma apresentação, mais um tema que eu trago aí a reflexão, atributos, características humanas, enfim, temas direta ou indiretamente ligados à nossa atividade profissional, às nossas relações humanas, à nossa convivência na família, durante os momentos de lazer, enfim, todos os momentos da vida. Compartilhe o meu canal, se inscreva, dá o like, ative o sininho, porque toda semana a gente tem aqui textos, temas, ideias, reflexões, para que possa você que assiste tirar alguma reflexão também e implantar alguma dessas ideias aí na sua atitude, na sua ação do dia a dia. E espero que vocês estejam gostando desses conteúdos que eu tenho apresentado aqui. Vale lembrar que isso é uma amostra, né, do meu trabalho como professor de filosofia, como escritor e como palestrante também em empresas e palestrante motivacional, que é o meu trabalho. E se você quiser entrar em contato, no final dessa apresentação você vai ver que tem aí o meu e-mail, né? E eu posso estar trabalhando também contigo, tá? Fazendo uma palestra na sua empresa ou no seu trabalho, ou até em grupos aí, atividades específicas, né? Encontros, enfim. Se você gostar e for o momento, né? Entre em contato comigo, tá bom? O tema de hoje é a arrogância. E a arrogância é num contexto muito presente no Brasil, né? Aquela velha máxima, né? Aquela velha frase, né? De você sabe com quem é que você está falando. Uma ideia que alguns pesquisadores levam lá para o início, né? Na colonização do Brasil, nas capitanias hereditárias, enfim. Nós, como descendentes daquelas pessoas que vieram para cá, de certo modo incorporamos em algum momento essa arrogância, né? Que temos que evitar no dia a dia. Eu trago aqui inicialmente essa reflexão e essa frase, né? Com quem você está falando mesmo, no sentido de que nós possamos refletir e falar cada um com si mesmo, né? Fazer uma avaliação da sua postura, da sua atitude, né? Para que a gente sempre possa melhorar no dia a dia e especialmente nos nossos relacionamentos profissionais. Lembrando sempre, como eu digo, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família, do que no lazer, né? Iniciar aqui com o dicionário da língua portuguesa, né? A arrogância é um substantivo feminino, que significa prepotência, uma atitude de quem se sente superior aos demais, desprezando os outros, né? Não é tão difícil de compreender isso e nem de ver os desdobramentos, né? Dessa arrogância, desse costume de ser arrogante nas nossas relações humanas. Eu não concordo muito com essa ousadia, né, como semelhança, né, como um sinônimo da palavra arrogância, porque acho que o ato de ser ousado é positivo, né? Nós precisamos sempre almejar mais objetivos maiores e alcançar mais coisas boas, né? E, de certo modo, isso é ser ousado. Uma outra reflexão que eu trago aqui também é a falsa interpretação de arrogância, né? Muitas vezes no nosso trabalho, as lideranças são tidas pelos membros da equipe como arrogantes, porque muitas vezes tem que manter certos padrões, né, e colocar certas regras que, se não forem bem compreendidas, vão levar os membros da equipe a entenderem que essa liderança é arrogante, né? Nós vamos mostrar os contextos disso para poder entender da melhor maneira possível e ver se a gente de fato está sucumbindo, né, em algum momento da vida a essa arrogância no dia a dia. Sinônimos da arrogância: estupidez, presunção, empáfia, né? Entre outros. E antônimos: polidão, amabilidade, delicadeza, atenção com as pessoas, né? Humildade. Então, isso também vai nos direcionar dentro dessas reflexões, né? Podemos examinar a arrogância sob de várias formas, várias perspectivas, né? Com aspecto aqui no foco filosófico, né? Para a gente transportar a teoria da filosofia para o dia a dia da prática que a gente está vivendo, né? E desde a antiguidade ela foi analisada, ora como um vício moral, né? Foi pensada e tratada como um vício moral e intelectual, ora como uma expressão do que os gregos chamavam de híbris,
que é, na verdade, uma desmedida, né? Um exagero, uma distorção da consciência do indivíduo, né? Em relação a si mesmo. É essa figura aí que eu escolhi, que mostra o mundo girando em torno da pessoa, né? E é aquela frase que muitas vezes a gente vê as mães falando para os filhos, né? Para alertar, né? O mundo não gira ao seu redor, né? Para ensinar, né? As coisas que a vida nos ensina. Tentar ensinar na teoria as coisas que a vida nos ensina na prática e de forma às vezes muito dolorosa. Então a híbris é essa definição, essa palavra que se refere a esse exagero, né? Essa desmedida, que tinha, na verdade, um termo que tinha, na verdade, uma origem que se referia à religiosidade, né? Uma ofensa da pessoa contra os deuses, um orgulho das pessoas, dos homens, seres humanos, que achavam que podiam ser iguais aos deuses, né? E aí, desse pensamento se evoluiu para uma visão de arrogância em geral, né? Então, essa híbris como raiz da arrogância foi pensada, foi falada, foi estudada, né? Nas visões filosóficas de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? Enfim, é um excesso, né? É uma desmedida que faz com que o homem ultrapasse o limite da razão, né? E da ordem natural, o seu lugar natural no tempo e no espaço, né? Sócrates, através de seus diálogos platônicos, enfatizava a ignorância arrogante, isso é a falsa impressão de saber, Apologia de Sócrates, Platão, né? Aqueles produtos teóricos que eles fizeram, né? Para ele, para Sócrates, o arrogante é incapaz de reconhecer sua própria ignorância, impedindo o verdadeiro conhecimento, impedindo o homem de ter acesso ao verdadeiro conhecimento, né? Platão liga essa arrogância à tirania da alma, quando as paixões e os desejos dominam a razão, e Aristóteles, na Ética Nicômaco, classifica essa arrogância como oposta à grandeza de uma alma equilibrada, enquanto o homem verdadeiramente magnânimo reconhece seu valor sem exageros. O arrogante superestima a si mesmo sem base na realidade. Então a gente percebe aqui que, na verdade, até de certo modo convergem, né, esses pensamentos no contexto de que se posiciona o ser humano arrogante como alguém que está fora da razão, né? Fora da compreensão do seu lugar no tempo e no espaço. Então, precisamos também refletir sobre isso e transportar isso, né, para a nossa realidade do dia a dia, especialmente no nosso trabalho, né? Já evoluindo um pouco no tempo, Roma, né, a filosofia estoica também, os estoicos Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio viam a arrogância como uma forma de falta de autocontrole do ser humano em relação a si mesmo, né? E de consciência, de falta de consciência, né, do ser humano com relação à sua própria fragilidade. Sêneca denuncia essa arrogância como um desvio da virtude, resultado de uma soberba de poder ou de riqueza. Epíteto, nas diatribes, recomenda humildade diante do destino e das leis cósmicas, pois a arrogância indica que o homem esqueceu sua condição limitada. Marco Aurélio, nas suas meditações, observa que o arrogante é escravo das opiniões e bens externos, ignorando a transitoriedade da vida. Então, voltamos a ter uma convergência aqui de situar o homem no tempo e no espaço, o arrogante como alguém que está fora da sua realidade, né? Se acha maior do que é de fato, né? É essa figura aí do homem que se vê no espelho, né? Numa condição diferente da que ele realmente está. E o cristianismo também traz para nós interpretações quanto a isso, especialmente nessa filosofia medieval, filosofia cristã, né? Identificando a arrogância com o pecado do orgulho. Agostinho de Hipona, né? Considerado por ele a arrogância como o primeiro e mais grave dos pecados, pois leva o homem a colocar-se no lugar de Deus. Então vamos lembrar da híbris, né? Daquele primeiro momento, da primeira ideia grega, que era uma afronta dos seres humanos em relação aos deuses, né? Agostinho de Hipona vai pela mesma linha de raciocínio. Tomás de Aquino reforça que a arrogância afasta o homem da humildade necessária para alcançar a virtude. Então temos que nos policiar de fato a todos os instantes. Modernidade, né? E nós vamos ver depois que é um período, a modernidade se considera um período anterior ao nosso tempo, né? Dentro do contexto histórico, tá? Então, na modernidade, temos outros pensadores que fizeram também reflexões sobre a arrogância como um obstáculo
para o equilíbrio social, né? Para a boa relação do homem com os demais que o rodeiam. Montaigne critica a presunção e a confiança excessiva na razão individual, sugerindo que o ceticismo moderado é o antídoto contra essa arrogância intelectual. Aqui ele fala das pessoas que sabem, que estudam, mas que por isso eles acham que sabem mais do que eles sabem de fato, né? É numa linha diferente daquele pensamento de saber, da sabedoria ser a consciência de que se tem muito a aprender, né? Ele aqui fala do contrário, de quem acha que já sabe tudo e quer, de fato, ser arrogante por conta disso, né? E impor uma arrogância intelectual. Spinoza, na Ética, vê a arrogância como efeito da superstição e da ignorância das verdadeiras causas, onde o homem atribui a si mesmo um poder que ele não possui, um pouco na linha dessa relação, né? Até na linha dessa relação religiosa, né? Kant, na Crítica da Razão Pura, aponta a arrogância da razão especulativa quando ela ultrapassa os limites da experiência possível, e na Crítica da Razão Prática alerta contra o orgulho moral que ignora a lei moral universal. Uma diferença sutil aí, né? A arrogância da razão especulativa, que é ultrapassar os limites das experiências que o homem pode ter, né? Como possível para ele. Então, também um pouco achar-se maior do que se é, né? E também, por outro lado, na razão prática, uma consequência talvez disso, né? Achando-se maior do que se é, se quer ignorar as leis morais universais aqui no contexto da ética, né? Do contrato, posso até dizer aqui, do contrato social, né? Daquele equilíbrio que vige na sociedade e que a gente vê muito hoje nesse mundo conturbado que vivemos, né? As pessoas questionam, regras porque não concordam, às vezes, com elas ou porque acham que elas, impedem que a sua própria vontade se estabeleça como uma única lei, né? Então precisamos pensar nisso. E aí chegamos ao mundo contemporâneo. Essa filosofia contemporânea tem alguns outros pensadores que trabalharam a arrogância, leituras psicológicas, existencialistas, visões políticas, né? Nietzsche, por exemplo, critica a arrogância do moralismo tradicional, mas também ironiza a pretensão da verdade absoluta dos filósofos, na sua obra Além do Bem e do Mal, né? Já citei ela aqui, inclusive, anteriormente, num outro vídeo, né, mais curto. Este moralismo tradicional, né, quer se colocar também acima da realidade das coisas, né? E aí vai um pouco de encontro a essa arrogância intelectual, né? A pretensão da verdade absoluta que os filósofos às vezes querem fazer as pessoas crerem, né? Sem efetivamente provocar um contexto de reflexão sobre isso, né? Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, falando do homem massa, né? Arrogante, recusa especialistas e tradições, convencido de que sua opinião vale por si mesma. Voltamos ao mundo atual, né? A opinião da pessoa, de alguma pessoa, de determinada pessoa, se quer, né? A pessoa quer impor essa opinião, a verdade objetiva das coisas, né? É aí a nascente das fake news, né? Dessas mentiras que graçam na sociedade, confundindo as relações humanas. Hannah Arendt, na Condição Humana, né, na obra dela, A Condição Humana, alerta contra a arrogância tecnológica e política quando o homem perde de vista a fragilidade da esfera pública e do mundo comum. Também estamos, de certo modo, passando por isso, né? Há tanta tecnologia sendo desenvolvida, inteligência artificial, que nós vamos tratar desse tema aí oportunamente, né? Talvez na próxima semana, é, leva o homem a perder de vista a importância das relações humanas e a fragilidade da esfera pública e do mundo comum que ela menciona aqui é justamente isso. É o tecido social, são as relações entre as pessoas, né? Eu posso também sempre ligo ao contrato social que estabelece a ordem na sociedade, né? Isso tem sido muito questionado hoje por razões de interesses pessoais. Então, isso, de certo modo, é uma expressão de arrogância, é uma expressão de egoísmo, né? Que foi o primeiro tema aí que eu abordei no canal.
e somente a esperança e outros atributos pode fazer-nos vencer essas situações, né? Pierre Bourdieu analisa a arrogância intelectual como uma violência simbólica presente nas relações de poder e distinção social, de certo modo também nessa linha, né? Nessa linha política. E se não é uma violência física direta, é uma violência simbólica por conta de ser uma questão de desenvolvimento do pensamento, de querer impor uma ideia, né? E que gera conflitos entre as pessoas, conflitos íntimos, né? Desequilíbrios, enfim. A gente está vivendo esses tempos, né? E precisamos estar atento a isso. A síntese, então, dessa visão filosófica. Ao longo da história, a arrogância apareceu como vício moral, como uma arrogância de si mesmo, né, do homem, né, uma a arrogância em relação ao homem, né, a desmedida, o exagero e a violação dos limites e o desprezo pelas outras pessoas. Então aí tem os pensadores e há outros, né, que desenvolveram essas reflexões filosóficas. Trazendo para o mundo corporativo, a arrogância é aquilo que ela é na vida, né? Só que no mundo corporativo é o profissional que se sente superior, que se recusa a admitir erros, que desvaloriza os outros, que gera conflitos por conta disso, prejudica o ambiente de trabalho, enfim, os resultados que a empresa tem, porque é um efeito dominó, né? A imposição arrogante de certas situações gera um desequilíbrio, um desconforto, né? Um desânimo, um desestímulo na equipe, né? Vamos falar do antídoto, mas aqui já coloquei alguma coisa, né? Para lidar com o lado pessoal é usar o bom humor para desarmar o arrogante, focar no trabalho, né? Não levar, né, para o lado pessoal, embora seja difícil, né? Muitas vezes você tem que ser paciente, né, para não levar para o lado pessoal, né? Porque acaba sendo até uma certa relação que se confunde, né? O arrogante, às vezes, não tá muito no limite da ideia, né? Ele quer impor até de certo modo, fisicamente. Você vê a postura da foto que eu escolhi, né? Ele se impondo assim para frente, diante dos demais. Isso, de certo modo, é uma questão física pessoal. Então, tem que ter paciência, sensatez, né? Enfim, empatia, usar inteligência emocional, tentar entender o outro, né? Embora seja difícil na situação, mas precisamos ter esse tipo de conduta para tentar romper essa situação, né? É um fenômeno que combina traços individuais, atitudes, crenças, comportamentos, ideias, né? Dinâmicas estruturais, a hierarquia da empresa, as relações de poder, cultura organizacional. E aí ela é caracterizada por uma superestimação das próprias capacidades por parte do arrogante, pelo desprezo a dele, as contribuições ou perspectivas das outras pessoas da equipe, né? Frequentemente aí ele vai tomar decisões equivocadas, vai perder, a empresa perde capital humano, se deteriora o ambiente de trabalho e talvez ele vai dizer que nunca foi a culpa dele, né? O acerto é dele e o erro é dos outros, né? Então, isso nós precisamos estar bem atentos até para não fazer isso, para a gente também não fazer isso, né? Como nós somos humanos, cometemos falhas, né? Precisamos estar atentos com relação a isso. Aspecto individual da arrogância corporativa: excesso de confiança, resistência a feedback, tendência ao microgerenciamento, desqualificação ou invisibilização dos colegas. Se você tem um excesso de confiança, você tá ultrapassando o limite das suas competências, no contexto de querer dizer que você é melhor do que você é, fazer coisas melhores do que você faz. Resiste ao feedback porque você não dá o espaço para as pessoas trazerem impressões que vão agregar para a sua decisão, para a sua liderança, né? É não saber trabalhar em equipe, né? Especialmente quando uma crítica é uma crítica construtiva, mas se refere a uma postura pessoal. Isso é comum no mundo corporativo, fazer determinadas reuniões onde se fala muitas vezes das posturas de cada um, né? Para o bem da equipe. E as pessoas têm que ter realmente muita maturidade para saber entender esses momentos, né? O arrogante ele vai acreditar que só ele faz tudo certo, que só ele faz tudo bem, que só ele é eficaz, então é um microgerenciamento. E não precisa ser só a liderança, não, pode ser um membro da equipe, né? E invisibilização dos colegas, né? Eles vão ficar invisíveis. Eu não vou considerar nada deles, vou desqualificá-los, né? Seja por como liderança ou como membro de equipe. Pense nisso. Para alguns pesquisadores, a arrogância está associada ao termo inglês que quer dizer é uma imagem de um descarrilamento de trem, um grande descarrilamento de trem que causou uma tragédia, né?
esse significado dessa expressão inglesa aí. E então o líder se vê como excepcional, espera reconhecimento constantemente, mas subestima riscos e ignora sinais de alerta. O que acontece? Uma equipe se descarrila, a situação degringola, né? Então isso vai levar vai minar a confiança das pessoas, prejudicar o desempenho ao longo prazo, e aí é a ruína, né? No caso aí, é o descarrilamento da carreira. O descarrilamento da carreira, da liderança, dos membros da equipe, enfim. Isso é necessário que estejamos sempre atentos a isso, né? Esse termo, como eu disse, refere-se a um padrão de comportamento da liderança como confiança excessiva, sensação de grandiosidade, necessidade constante de ser adulado, né? Reconhecido, ter o status reafirmado, baixa receptividade a feedback, tomada de decisões arriscadas, aquilo que a gente falou no momento anterior, né? Enfim, é o retrato do arrogante aí, esse rei sentado como se fosse um reizinho, né? Embora ele tá maior aí a visão dele, né? Mas é isso aí. É a arrogância que a gente pode trazer todo esse cenário corporativo, levar para as relações humanas, para a nossa postura durante o trabalho durante a atividade de um trabalho voluntário, né? Ou na faculdade, na escola, enfim. Pensemos nisso. Impactos nas relações sociais internas, no caso aqui nas relações sociais da empresa, mas, sei lá, nas relações sociais de cada grupo em que você está. Você pode transportar essa visão corporativa para esses outros setores, né? Como eu disse. A arrogância, ela afeta profundamente as relações do trabalho, quebra de confiança na equipe, na liderança, reduz o compartilhamento do conhecimento por medo de críticas ou de apropriação de ideias, né? Alguém vai roubar a ideia da pessoa, enfim. Isolamento social dos colaboradores que são mais críticos, mais criativos, que estão bem intencionados dentro de um contexto de trabalho de equipe, né? A crítica aqui é colocada como um aspecto positivo, né? É sempre uma observação para o crescimento, né? Como se diz, o mais importante é aquela pessoa que às vezes te diz não ou te alerta que você está errado, do que aqueles que te adulam, né? Que batem palmas, que dizem sempre sim, e que você está sempre certo, né? Essa arrogância corporativa, ela aumenta os conflitos, ela cria rivalidades destrutivas, e aqui a gente está tratando do nosso trabalho, né? Onde a gente está para ganhar o nosso sustento, para construir uma carreira, enfim. Se você está em um outro ambiente, você simplesmente você isola a pessoa, você muda de ambiente, mas no trabalho não tem condição de você fazer isso dependendo do momento, né? Isso você precisa ter em mente, o planejamento da própria carreira, da sua própria carreira, né? Na teoria das organizações de aprendizagem, a arrogância é vista como uma barreira a esse processo de mentalidade de aprendizagem, né? Pois o arrogante não reconhece as lacunas do próprio saber, desvaloriza a diversidade cognitiva, ou seja, as experiências positivas que vêm das outras pessoas. Essa mentalidade de aprendizagem é muito importante, porque ela vai dar para a gente uma postura mental e comportamental que vai sempre dizer que a gente tem sempre que aprender, tem sempre que se adaptar, tem sempre que desenvolver a curiosidade intelectual, sempre ter consciência de que as coisas vão mudando e a gente precisa mudar com elas, mesmo diante de desafios, de erros, né? E essas mudanças que eu citei, muitas vezes elas ocorrem contra a nossa vontade, sem a nossa ação, às vezes até de uma forma que nos afeta negativamente, mas precisamos ter resiliência, força, vigor para vencer esses momentos. E esse trabalho, né, essa mentalidade de conhecimento é essa ideia aí do fio, né? Um fio vai se ligando ao outro, a mente vai se ligando à outra, né? Um pensamento, né? É, e aí as pessoas que se preparam para ser assim, né? Elas veem oportunidades de aprendizado, né? Os erros como oportunidades de aprendizado, não como falhas definitivas que vão marcar a pessoa para o final, até o final da vida, né? Elas buscam feedback ativamente, ou seja, outras pessoas, o que as pessoas estão achando, o que elas pensam, né? E o que ela pode aprender com aquilo para melhorar o que ela já faz, né? Ela mantém a curiosidade e abertura a novas ideias, ela está experimentando, está inovando, né? Veja aí a ousadia que eu citei no começo, né? Então ela tem até uma confiança para ir a um grau maior de risco, né? Consciente do que está fazendo.
e se adapta rapidamente a esses novos contextos ou contextos mais complexos. Então, isso é importante você ter em mente para que você possa vencer essa arrogância. E a consequência estratégica da arrogância, né? As decisões são centralizadas, são tomadas sem as informações totais, isso gera risco, não tem a validação adequada, né? Porque o arrogante não deu espaço para aqueles conhecimentos, o feedback veio para ele analisar e ver se estava errado ou não, ele confiou somente nele mesmo. Essa arrogância compromete a inovação, porque daí as mudanças, ideias novas, o divergente são sufocadas, e aí vai haver uma estagnação também, né? Ela traz a erosão de uma cultura de colaboração, então ela vai impactar o clima organizacional e os talentos vão ficar quietos, vão sair da empresa, as pessoas vão querer, já vão começar a ficar em silêncio, não vão dar mais sugestões, enfim. Se é uma erosão dessa cultura de equipe, de colaboração de equipe. E no longo prazo vai até gerar aí a falência da empresa, o fechamento da empresa, a vulnerabilidade organizacional, que já foi vista no passado com empresas grandes aí do tamanho da Enron, por exemplo. Essas empresas que saíram de um desempenho excepcional para um declínio abrupto, frequentemente porque os líderes foram arrogantes. E essa queda corporativa, ela acaba sendo um resultado inevitável, né, dessa situação. Dimensão social e de poder, arrogância não é apenas a questão de personalidade, ela se conecta a estruturas sociais e simbólicas. Pierre Bourdieu aponta que em espaços de poder a arrogância funciona como violência simbólica, impondo hierarquias e silenciando vozes subalternas. Em contextos do capital social restrito, a arrogância tende a reforçar clubes internos, excluir outsiders, perpetuando desigualdades. E no campo do trabalho em rede, a arrogância prejudica a confiança interorganizacional e dificulta alianças estratégicas. Então, enfim, gera um tumulto, né? Gera essa situação aonde essas violências simbólicas, né? Não são violências físicas, são violências intelectuais, né? Enfim, trabalho no campo do trabalho, essa arrogância vai prejudicar uma confiança que é importante no trabalho de equipe, né? É um tumulto, né? Assim como eu posso dizer, né? Lembrando aquela imagem do trem que descarrilou, né? E um grande descarrilamento, uma grande tragédia, né? É muito importante se pensar nisso. E a gente se vigiar, né? No dia a dia para evitar isso. Antídotos para isso. Cultura do feedback 360, ou seja, olhar em 360 graus, né? É diferente da pessoa que fala erradamente, né? Que deu uma guinada na vida de 360 graus, ou seja, ela saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Aqui não, aqui é olhar o todo, olhar o panorama integral, né? E aí você vai reduzir as zonas de blindagem comportamental, porque você vai ter que trabalhar esse processo, né? Enfim, você vai ter uma consciência do que está acontecendo no todo e vai saber os caminhos, vai procurar e vai encontrar os caminhos para resolver essa questão. Liderança servidora, né? Inverte a lógica de poder, coloca foco no desenvolvimento da equipe. Treinamento em humildade organizacional, alinhado a uma aprendizagem adaptativa, também uma linha de conhecimento de potencial de trabalho em equipe, e métricas de colaboração como parte da avaliação do desempenho, né? Essas métricas dependem de cada área, né? Mas são meios indicadores que vai se estabelecer para verificar justamente se está havendo eficiência, eficácia, efetividade, se os esforços, a produção, o resultado dos esforços está sendo alcançado, produção dos resultados, né? Enfim, é um trabalho de equipe. Dados, isso vai ser útil, né? Para você no seu dia a dia. E aí estão as fontes de consulta, né? Para todo esse material que eu condensei nessa apresentação. Você pode aí buscar essas informações. Querendo entrar em contato, você pode pedir aí o PDF que eu te mando, tá? Por e-mail. Quero divulgar também, como sempre faço aqui, o meu livro Sempre em Frente, né? De caminhar em frente, de seguir em frente e sempre em frente de enfrentar os desafios, as adversidades da vida, né?
São 200 páginas aí com reflexões filosóficas, com dicas úteis para o dia a dia, especialmente, né? Para os momentos de trabalho, reflexões sobre a sociedade atual. E este livro custa R$ 65, já com a despesa de envio pelo correio, que vai como cortesia para você que quiser adquirir o livro, né? Então, R$ 65, 200 páginas de reflexões nessas linhas que eu tenho apresentado aqui, nesses temas, nessas linhas de raciocínio e de reflexão que eu tenho apresentado neste canal. É, o meu currículo profissional, né? Também, que dá base aí ao meu conhecimento, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Sou graduado em gestão pública, graduado em formação pedagógica em filosofia, pós-graduado em direito público, em teologia, em filosofia, em história. Sou também tutor em EAD, né? E agora estou cursando dentro daquela linha de sempre aprender, né? De sempre continuar estudando. Eu estou fazendo a formação Black Belt, né? Na ferramenta Seis Sigma, justamente para ampliar ainda mais a minha capacidade de liderança, de conhecimento e poder compartilhar mais informações através do meu trabalho, né? E ser mais útil também como profissional, tá certo? No final aí, as palestras que eu tenho, que realizo em empresas, como eu disse, se você quiser entrar em contato, na sequência vai ter aí o meu e-mail, né? São esses temas que eu apresento em forma de um programa, mas é que pode ser, de acordo com o interesse da empresa, um desses temas, ou dois, ou três, a critério da necessidade da empresa. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo. Se quiser levar para o seu trabalho também, veja aí, entre em contato. Quiser fazer um dia de palestra e treinamento, né? Agora, no final do ano, justamente, muitas vezes as empresas reúnem aí os seus funcionários para poder comemorar os resultados do ano e projetar o ano seguinte. Então, eu estou à disposição, caso seja o momento, entre em contato comigo aí pelo e-mail Domingos Léo Monteiro, p de profissional, @outlook.com. Aí os ícones para acessar minhas páginas, especialmente aqui o canal do YouTube, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn, é só buscar pelo meu nome, né? E você vai ver aí o meu trabalho, as minhas reflexões e o meu dia a dia aí como professor de filosofia, como palestrante, e como um profissional que está sempre procurando estar capacitado para enfrentar os desafios da vida e também apresentar para vocês aí um conteúdo útil, né? Segue o meu canal, se você gostou desse vídeo, dá um like, ative o sininho, né? Toda semana um vídeo maior, assim, com palestra, com uma breve palestra, na verdade, né? São reflexões que eu compartilho aqui e com imagens, né, ideias, né? Mas toda semana tem vídeos curtos aí com reflexões sobre os momentos que nós estamos passando ou sobre mensagens que sejam úteis para enfrentar esses momentos. Lembre-se, como eu digo sempre, você é especial, você é importante. O que você faz de bom é importante para você e para as outras pessoas. E os seus erros, as suas dúvidas, né? Aquilo que às vezes te deixa um pouco desconfortável, também é importante para você aprender com esses momentos, né? Todos somos humanos, cometemos nossos erros, nossas falhas, temos nossas dúvidas, temos os dias de tristeza, mas é importante saber que sempre haverá um dia seguinte, sempre vai haver uma nova oportunidade. Então, se lembre do título do meu livro, Sempre em Frente. Caminhe em frente e em frente enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida, né? Nem sempre a vida é como a gente quer que seja. Então, se lembre disso. Você é importante. Não se deixe abater, tá bom? Um grande abraço. Siga o meu canal, curta e compartilhe esse vídeo. E toda semana nós traremos aqui temas importantes para a reflexão nesses momentos que vivemos hoje. Um abraço.